Bom, iniciando então aqui aos trabalhos após as festas de fim de ano, eu trago essa aula que nós iremos voltar ao conceito de margem de contribuição, porém mais um caso onde nós iremos decidir partindo do conceito, tá? Onde nós iremos tomar a decisão correta partindo desse pressuposto, porém a gente vai ter uma pequena diferença que nós vamos ter despesas nesse caso. No último caso, tratou apenas de custo, né? Então existe uma diferença conceitual de despesa e custo, tá? O custo é só o que é utilizado para poder fabricar um produto. Ele é identificado facilmente como algo que contribuiu na formação daquele produto, tá? Então, uma despesa com vendas, por exemplo, a taxa da adquirente de cartão de crédito, ela é uma despesa, isso é uma despesa, porque ela não fabricou o produto, né? Assim como a energia elétrica, se for da fábrica, ela é considerada um custo, mas se for a energia da administração, ela é considerada despesa. Então, mais tarde eu entrarei mais em detalhes sobre essa diferença conceitual, mas para mostrar que nós devemos levar em consideração também as despesas variáveis. Então, custos e despesas variáveis, a receita menos custos e despesas variáveis, nós teremos a margem de contribuição. Perfeito? Então, neste caso, vou trazer aqui esse caso, vou falar aqui, introduzi-los para depois mostrar como será feito, tá? Então, suponha uma empresa com a seguinte estrutura de custo. Ela tem um custo fixo de 1.400.000 por mês, tá? E um custo variável de 400 por hora máquina. Ou seja, a cada hora que a máquina fica ligada, ela vai ter um custo de 400 a mais. Se a máquina ficou ligada 10 horas, ela vai ter um custo de R$4.000, tá? Ele vai variar conforme o nível de atividade. A despesa fixa é de 1.200.000. Então, o custo fixo é tudo que está ligado à produção e a despesa fixa é o que não está ligado à produção, tá? E a despesa variável de 20%, podemos considerar que essa despesa variável é comissão dos vendedores, por exemplo, tá? Ela também é uma despesa variável, tá? Então, a empresa previu um volume total de 2.500 horas máquinas que será utilizado, né, na produção, e fixou como meta o lucro mensal de 1 milhão. Tá? Então ela tem essa estrutura de custo, tá? Tem o volume de horas que ela prevê que será usado e ela vai vai ter um lucro meta naquele período, que é o de 1 milhão. Tá? Então o que ela faz? Ela precifica a hora máquina dela a partir do lucro também, tá? Então ela vai usar a estrutura de custo e também o lucro que ela deseja utilizar para poder chegar no preço hora máquina que ela vai cobrar, certo? Então ela precifica sua hora máquina utilizando o seguinte critério: custo fixo hora máquina 560, custo variável hora máquina 400, despesa fixa hora máquina 480, lucro hora máquina 400, tá? Então, o valor total a obter 1.840. Então, a cada uma hora máquina que ela for utilizado, ela vai cobrar 1.840, tá certo? Então, a empresa recebe o seguinte pedido. Esse pedido, perceba que a gente está usando aqui apenas o custo variável da hora máquina. A gente não está usando nada de material direto, tá? Mas ela recebeu o pedido em que serão utilizadas 50 horas máquinas, tá? E esse pedido, ela vai ter que gastar mais 96 mil de material direto para atender aquele pedido. Então, digamos que essa empresa de confecção, ela recebe esse pedido, ela calcula que vai gastar 96 mil e, claro, isso vai entrar no custo desse projeto, né? Desse trabalho, desse pedido. Supondo que o cliente queira pagar R$200 mil, deverá a empresa aceitar ou não o trabalho? Tá? Então, essa é a questão que nós temos que resolver.
Então nós iremos aqui para o Excel. Tá? Então aqui nós já pus aqui a estrutura de custo, 1.400.000, 400, 1.220.000. Então custo fixo, né? 2.500 horas, 1.400.000 sobre 2.500 horas. Aqui já foi, aqui eu estou mostrando como foi calculado, né? Mas já está dado na questão também. Então a empresa tem um pedido que vai gastar 50 horas, material direto será 96.000, tá? Que ela será utilizada. E nós iremos aqui fazer o cálculo desse pedido, né? Custos e despesas do pedido. $50 horas máquina vezes 1.840. Então nós temos que ela vai ter que somar isso aqui para saber o quanto é que será o custo que ela o preço que ela vai utilizar mínimo para poder estar pagando os custos e atingindo a meta de lucro dela, tá? Preço do pedido 188.000. E o preço final do pedido é 235.000 porque ela tem que pagar variável, né? A comissão de venda. Então ela vai pegar o preço do pedido dividido por 1 menos a despesa variável dado no problema. E dá 235.000. Tá? O preço ofertado foi 200.000. Qual a despesa de venda aqui? Né? Então a gente tem que vai ter uma comissão paga de 40 mil reais, tá? Nós temos esse resultado aqui de 160.000. E o custo, despesas e lucro, que seria o preço do pedido, de 188. Então, ela teria uma falta de 28 mil reais para atender esse pedido. Certo? Pessoal, aqui a empresa está tendo um prejuízo, então, né, ela não aceita esse pedido. Porém, tem um erro conceitual aqui que foi dado. Tem um erro conceitual de que ela rateou o custo fixo pela hora máquina dela, né? Então esse valor aqui de 1.840 acabou distorcendo aqui como ela deveria proceder nesse caso. Então, usando o modelo correto, o modelo 2, o preço ofertado foi 200.000, né? A despesa de venda dela foi o 20%. Material direto, 96.000. E o custo variável é de 50 horas máquina vezes 400. Então nós temos aqui a margem de contribuição de 44 mil reais. Tá? Então aqui a empresa, usando o método errado, ela não aceitaria o pedido. Mas utilizando o método correto, ela teria uma margem de 44 mil. Então ela não poderia deixar de atender esse pedido. Tá? Hipoteticamente. Tá? A não ser que ela tivesse uma demanda tão grande e esse preço estivesse abaixo das ofertas que ela está recebendo, né? A procura dela, então aí ela poderia barrar esse preço. Mas falando estritamente, analisando esse caso, essa seria uma decisão errada caso ela negasse o pedido, certo? Então, mais uma
demonstração de como um conceito errado ou então uma metodologia errada pode fazer com que a decisão seja tomada errada. Perfeito?